Ninguém acreditou no sem-teto quando ele entrou no avião gritando que a aeronave iria cair. Mas assim que a polícia foi chamada, todos ficaram perplexos com uma descoberta aterrorizante. Era uma noite fria em São Paulo. O vento cortante atravessava os prédios e ruas, encontrando seu caminho até o aeroporto de Congonhas, onde Zé, um morador de rua, se encolhia de frio por ali. Ele ficava por aquelas bandas, pois sempre conseguia algum dinheiro ou comida dos passageiros que transitavam dia e noite. Sem casa, sem família e sem dinheiro, a vida de Zé era regida pelo ritmo das ruas. No entanto, ele se recusava a deixar que as adversidades o transformassem em um homem amargurado. Pelo contrário, mantinha um olhar atento e curioso sobre o mundo, como se a cada dia fosse uma oportunidade para aprender algo novo. Nas sombras de Congonhas, entre os sons de aviões decolando e pousando, o sem-teto procurava algum cantinho tranquilo para dormir naquela noite. A cidade, com seus milhares de habitantes, tinha poucos espaços assim, sem muitos perigos, com a vista linda das aeronaves decolando sob as estrelas, especialmente para alguém em sua situação. Era o sonho do homem um dia voar num desses aviões, um sonho o qual sabia que jamais realizaria. Assim que encontrou um local para deitar e se cobrir com seu papelão, o morador de rua ouviu vozes. Elas vinham de um beco escuro perto do estacionamento do aeroporto. 2 homens, ambos com a postura tensa e vozes baixas, pareciam imersos em uma conversa importante. "O voo está marcado para as 10 da manhã", disse um deles com um tom meio estranho. "E a mochila?", perguntou o outro com cautela na voz. "Já está pronto. Será colocado no lugar certo." Zé, já deitadinho e escondido debaixo do papelão, tentou ouvir melhor. Ele não era um homem de muitas posses, mas tinha uma riqueza que muitos desejariam, uma curiosidade insaciável. A conversa dos homens continuou, e o desafortunado, apesar do cansaço e da fome, se esforçou para captar cada palavra. "E quanto ao detonador?", questionou o primeiro homem. "Está com o nosso presentinho. Tudo foi preparado de acordo com o plano. Quando o avião alcançar a altitude certa." A voz do segundo homem se perdeu em uma risada abafada e sinistra. Zé sentiu um arrepio. Algo estava muito errado. Mas o cansaço e a fome, inimigos constantes, começaram a pesar sobre ele. Ele fechou os olhos por um momento, tentando compreender o significado daquela conversa, mas o sono acabou vencendo. As últimas palavras que ouviu foram: "Amanhã, tudo será diferente." Quando o homem acordou, o sol já estava nascendo. Ele se levantou lentamente, esticando os músculos cansados. A lembrança da conversa da noite anterior voltou à sua mente. Presente, detonador, altitude certa. Será que ele havia sonhado? Por um momento, Zé pensou em alertar alguém. "Mas quem vai acreditar em um mero mendigo?", ele pensou de si mesmo. O coitado era invisível para a maioria das pessoas. E se eles rissem dele? Ou pior, o expulsassem do aeroporto? Este era um dos poucos lugares onde ele conseguia encontrar comida. Então, o sem-teto decidiu não fazer nada. Pelo menos por enquanto. Talvez ele tivesse entendido errado. Talvez estivesse imaginando coisas. Afinal, o que ele sabia sobre mochilas e detonadores? E assim, com uma mistura de confusão e medo, Zé começou seu novo dia, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Então ele foi fazer o que sempre fazia: buscar alguma forma de sustento e saciar sua barriga que roncava loucamente. As primeiras horas da manhã eram um momento importante, quando as padarias jogavam fora os pães do dia anterior e os primeiros passageiros apressados poderiam oferecer alguns trocados. No entanto, o morador de rua perambulava pelas ruas com a mente ainda presa à estranha conversa que ouviu na noite anterior.
Tentava desviar o pensamento para outras coisas, mas as palavras ecoavam em sua mente. Mochila, presentinho, detonador, altitude certa. Continuou com aquilo na cabeça até que chegou no aeroporto. O local já estava bastante movimentado. Pessoas apressadas de terno e gravata carregando maletas. Famílias com malas gigantes, crianças correndo. Todos com olhares ansiosos e cheios de expectativas. Zé se sentia um peixe fora d'água em meio a toda essa movimentação. Porém, tinha se acostumado a ser ignorado. De fato, essa invisibilidade lhe permitia observar o mundo sem ser notado. Uma espécie de superpoder que só os invisíveis possuem. E foi aí que aconteceu. Imediatamente depois que tinha conseguido um sanduíche de uma alma boa que lhe deu um dinheiro, nesse momento, enquanto saboreava sua comida, ele viu um dos homens da noite anterior. O homem, agora vestido de forma casual, mas com a mesma expressão nervosa no rosto, caminhava apressado em direção ao saguão de embarque. Em suas mãos, carregava uma mochila que parecia pesada. Naquele instante, foi como se uma chave tivesse sido virada na mente de Zé, e as palavras da noite passada assumiram um novo significado. A mochila era o que carregava o tal presentinho, detonador. Meu Deus, ele pensou. Tem uma bomba dentro daquela mochila? O pânico começou a se instalar. O corpo de Zé ficou gelado e um frio percorreu seu corpo. Seu coração batia descontrolado em seu peito. O pobre homem perguntou: poderia ser verdade? E se aquela conversa não fosse só um delírio da sua cabeça? E se aquele presente fosse realmente uma bomba? O voo está marcado para as 10 da manhã. As palavras do homem ecoaram em sua cabeça. Olhou para o grande relógio na parede do aeroporto. 9h30 da manhã. O tempo parecia ter desacelerado. Cada segundo era uma tortura. O sem-teto viu o homem se afastar, misturando-se aos outros passageiros, e sentiu uma onda de desespero o engolir. Zé começou a suar frio. A realidade de sua situação estava começando a afundar. Ele, um homem sem nada a perder e nada a ganhar, estava diante de uma situação que poderia custar a vida de centenas de pessoas se estivesse certo. Estava sozinho, sem ninguém para ajudar ou aconselhar. Não havia ninguém para compartilhar seu medo, sua confusão. O coitado pensou em gritar, em correr atrás do homem e confrontá-lo, mas o medo o paralisou. E se eles descobrissem que ele sabia? E se eles decidissem silenciá-lo? Ele era apenas um morador de rua. Quem sentiria sua falta? Zé se viu num beco sem saída. O desespero começava a se instalar em sua mente. Porém, em meio a todo o caos, uma centelha de coragem começou a brilhar. Ele sabia que tinha que fazer algo. Não podia apenas ficar parado e assistir. O relógio marcava 9h40 da manhã. Era uma corrida contra o tempo. E o sem-teto sabia que não podia perder. Mesmo que isso significasse que pudesse ser preso. Ou pior. Ele encheu os pulmões de ar e gritou com toda a força que pôde reunir enquanto começou a correr. O avião vai cair! Ele vai cair! As palavras soaram altas e claras, repercutindo pelo saguão do aeroporto. As pessoas ao redor pararam para olhar, confusas. A correria do dia a dia do aeroporto desacelerou por um momento, como se o tempo tivesse congelado. Então a confusão se instalou. Gritos ecoavam pelo local, enquanto as pessoas buscavam abrigo. Corriam em direções aleatórias, procurando se afastar do homem que parecia enlouquecido. Zé não se importou com os olhares assustados e confusos. Ele continuou a gritar, tentando alertar as pessoas sobre o perigo que se aproximava. Aquele homem! Eu vi ele entrando! Alguém tem que pegar ele! Não decolem! O avião vai cair! Repetia incessantemente. Os seguranças do aeroporto foram acionados e começaram a correr em sua direção.
O morador de rua viu a determinação nos olhos deles. Não tinham a intenção de ouvir seu apelo, apenas de silenciá-lo. O pânico o fez reagir. O pobre coitado se lançou em uma corrida desesperada pelo saguão do aeroporto. Sua única direção era o portão de embarque do qual vira o homem entrar. Correu como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, a vida de muitos realmente dependia. Pulou sobre as catracas com uma agilidade que nem mesmo ele sabia que possuía. Ouviu o som metálico quando os seguranças colidiram com elas, tentando acompanhar seu ritmo. Correu pelos corredores, esquivando-se de carrinhos de bagagem, pulando sobre os obstáculos. Os anúncios do alto-falante se misturavam com o barulho de suas botas capengas no chão de mármore, o som de sua respiração ofegante e os gritos dos seguranças atrás dele. Pare! Pare, seu louco! Finalmente chegou ao portão de embarque. Sem hesitar, passou pelos agentes que estavam também assustados, invadiu a ponte de embarque e finalmente entrou no avião. O interior estava calmo, um contraste agudo com o caos que se desenrolava do lado de fora. Os passageiros olhavam para ele perplexos. Zé continuou a gritar. Ele vai cair! Não decolem! O avião vai cair! A expressão de medo começou a se espalhar entre os passageiros à medida que suas palavras ecoavam pelo avião. O quê? Como assim vai cair? Do que ele está falando? Os murmúrios só aumentavam. Uma aeromoça se aproximou com uma expressão de incredulidade no rosto. Senhor, você precisa sair. Este é um voo comercial e o senhor não tem permissão para... Mas Zé a interrompeu. Não podem decolar. Tem uma bomba aqui. Vocês todos vão morrer se o avião decolar. Seus gritos silenciaram o avião. Uma criança começou a chorar em algum lugar na traseira. Um homem se levantou e berrou. Isso é algum tipo de brincadeira? Não é uma brincadeira. O sem-teto respondeu. Seus olhos estavam vidrados de terror. Existe uma bomba nesse avião. Eu vi um homem entrando com uma mochila. Por favor, acreditem em mim. Antes que ele pudesse dizer mais, os seguranças o agarraram, arrastando-o para fora do avião. Zé continuou gritando, com sua voz diminuindo enquanto era levado. Não decolem! Não decolem! E então, a porta do avião se fechou atrás dele, abafando seus gritos e deixando o interior do avião em silêncio. A tensão pairava na aeronave, enquanto os passageiros se entreolhavam, cada um perguntando silenciosamente se as palavras daquele homem podiam ser verdade ou se ele era só um sem-teto desnorteado. Eles tinham acabado de testemunhar um homem ser arrastado para fora do avião, gritando sobre uma bomba. A tensão no ar era quase palpável mesmo. A chefe dos comissários de bordo pegou o interfone. Sua voz tremia levemente e começou a falar. Senhores passageiros, pedimos desculpas pelo incidente. Foi apenas um mal-entendido. Por favor, mantenham a calma. Nós garantimos a sua segurança. Continuaremos com a decolagem em breve. A voz do piloto se seguiu ecoando pelo rádio. Aqui é o seu capitão falando. Gostaria de reiterar que a situação está sob controle e que todos estão seguros a bordo do avião. Agradecemos a sua paciência. Os passageiros começaram a murmurar entre si, tentando dar sentido ao que tinha acabado de acontecer. As palavras do morador de rua ainda os perturbavam, até que alguém se levantou e gritou. O cara disse que tem uma bomba a bordo, que todos vamos morrer se o avião decolar. E vocês só vão dizer isso? Ninguém vai ver se tem mesmo uma bomba aqui? Apesar das tentativas dos comissários e do piloto de acalmar os passageiros, a dúvida se infiltrou. Os olhares se voltaram para o portão de embarque e todo mundo se perguntava se deveria sair do avião, se deveriam correr. Enquanto isso, Zé estava sendo detido pelos seguranças do aeroporto. Seus gritos agora tinham se reduzido a barulhinhos ininteligíveis, enquanto os seguranças o seguravam com força. Você é só um mendigo bêbado. Deve estar louco ou chapado.
Tem ideia do quanto você está ferrado agora? Um dos seguranças disse com um sorriso cruel em seu rosto. O pobre coitado podia sentir a raiva deles, o desprezo. Eles o viam apenas como um perturbador da paz, não alguém que estava tentando salvar vidas. Olhou para o avião, sua respiração ofegante, o coração batendo com força contra o peito. E então ele notou. O avião ainda não tinha decolado, estava parado, com as luzes acesas e as pessoas ainda a bordo. Um sentimento de alívio inundou Zé. Ufa, refletiu, mas em seu interior a dúvida. Ele estava certo, não estava? As sirenes começaram a soar e a polícia chegou. Agarraram Zé dos seguranças e começaram a arrastá-lo para longe. Ele tentou resistir, mas as algemas apertavam seus pulsos e os policiais eram fortes demais. O pobre homem lançou um último olhar para o avião, com um sentimento de alívio se misturando com uma sensação de medo e incerteza. Sabia que tinha feito a coisa certa, porém sabia que estava prestes a pagar um preço alto por isso. O clima no aeroporto de Congonhas era de apreensão e medo, e o desconforto e inquietação podia ser sentida no ar. As pessoas presentes assistiam incrédulas, enquanto a polícia isolava a área e iniciava uma busca rigorosa pelo avião. Os passageiros, agora fora da aeronave, olhavam preocupados para o que estava acontecendo. O tumulto havia se transformado em um silêncio sufocante, interrompido apenas pelos comentários dos curiosos e pelo barulho dos agentes se movimentando. A força-tarefa trabalhava meticulosamente, e cada movimento tinha que ser executado com precisão e eficácia. Afinal, se tratava de um possível detonador. O esquadrão antibombas verificava cada assento, cada compartimento de bagagem, cada canto da aeronave. Todos estavam ali voltados para eles, aguardando ansiosos os resultados da busca. E então, um dos policiais se aproximou do banheiro, um dos poucos lugares ainda não verificados. Ele abriu a porta, revelando o pequeno compartimento. O que encontrou lá dentro fez seu coração parar por um instante. Atrás do vaso sanitário estava uma mochila que definitivamente não pertencia a nenhum passageiro. Capitão, encontramos algo aqui, ele disse em seu rádio, tentando manter a calma. O capitão da equipe de busca apressou-se em direção ao banheiro do avião. Seu olhar caiu sobre a mochila e, por um momento, o homem sentiu um frio na espinha. A notícia se espalhou rapidamente entre as pessoas no aeroporto. Os burburinhos se transformaram em sussurros assustados. O sem-teto estava certo. Havia realmente uma bomba naquele avião? Foi então que uma aeromoça, ainda abalada pelo incidente, lembrou-se de um detalhe que até então tinha passado despercebido. Antes daquela zona, um homem tinha entrado no avião. A princípio acharam que era um passageiro. Ele foi ao banheiro e depois foi para seu assento. Em seguida saiu apressado, falando que tinha esquecido algo e foi buscar. Era ele. Ela contou. Ele entrou no avião, foi ao banheiro e saiu dizendo que tinha esquecido algo. Ele nunca voltou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente das pessoas presentes. O homem que entrou e saiu do avião, a mochila no banheiro, as advertências do morador de rua, tudo estava interligado. E sim, havia de fato uma bomba naquele avião. A equipe de anti-explosivos confirmou o detonador dentro da mochila. E graças à ação rápida e ousada de um sem-teto que todos haviam desconsiderado, uma tragédia foi evitada. Ele salvou a vida de 300 pessoas. A notícia da corajosa ação de Zé varreu a cidade como um tornado, transformando instantaneamente o humilde morador de rua em um herói local. Câmeras de notícias e repórteres começaram a se aglomerar do lado de fora do aeroporto, todos ansiosos para ouvir mais sobre o homem que arriscou tudo para salvar a vida de estranhos. A empresa do aeroporto, ciente do extraordinário ato do sem-teto, decidiu oferecer-lhe um emprego e uma chance de recomeçar a vida. Ele foi inicialmente empregado na manutenção.
mas logo se destacou pela dedicação e diligência. Foi então que a empresa ofereceu a Zé a oportunidade de realizar um antigo sonho: voar. Como você se sentiria sendo um comissário de bordo, Zé? O gerente da companhia aérea perguntou, surpreendendo-o com a oferta. Zé mal podia acreditar. Ele, que sempre olhou para os aviões com uma mistura de admiração e um toque de inveja, agora tinha a oportunidade de estar dentro de um. A empresa financiou sua formação, proporcionando a ele todos os recursos necessários para realizar seu sonho. O ex-sem-teto se esforçou, estudou, passou por todos os treinamentos com um entusiasmo contagiante. Quando vestiu pela primeira vez o uniforme de comissário de bordo, Zé mal podia conter as lágrimas. Olhou-se no espelho e ver aquele reflexo mostrando um homem transformado fez seu coração e de seus colegas se aquecerem. Um herói, não apenas um herói, mas um comissário de bordo. Uma nova vida estava começando para Zé, um mundo de aventura que ele nunca imaginou que pudesse alcançar. Sua primeira viagem foi marcada pela emoção. Ele ainda se sentia um pouco desajeitado no uniforme e com um pouco de receio de altura. Mas o sorriso em seu rosto e a alegria evidente nos seus olhos cativaram todos no avião. Os passageiros aplaudiram quando a notícia de que ele era o herói do aeroporto de Congonhas se espalhou pelo voo. Zé, agora com um propósito, deixou de ser um morador de rua para se tornar um comissário de bordo. Cada avião que ele via, cada voo que participava, lembrava-o de como conseguiu mudar seu destino. De como, mesmo em meio à adversidade, foi capaz de fazer a diferença e salvar tantas vidas. Senhor acorda depois de ser entubado e passado por dias internado, ouvindo seus filhos brigando por sua herança, mas revela algo a eles que ninguém poderia imaginar. Os filhos ficaram apavorados. O que você faria se ouvisse seus filhos brigando por sua herança antes mesmo de você ter morrido? Pois bem, seu Hércules teve essa infelicidade, mas disse algo que fez todos caírem para trás. Era um dia chuvoso, com um som constante das gotas batendo nas janelas do hospital. No quarto, uma luz branca e fria iluminava o ambiente, refletindo a frieza nos corações dos filhos que ali discutiam. O ambiente estéril, com paredes pálidas e o zumbido baixo das máquinas, criava uma atmosfera de desespero e tensão. No centro do quarto, 3 irmãos estavam ao redor da cama do pai. André, o mais velho, com uma expressão severa no rosto e batendo o pé no chão, estava claramente impaciente. "Eu não quero saber", disse ele com firmeza. "Eu nasci primeiro e eu acho que eu mereço a maior parte." Andréia, sua irmã gêmea, berrou inconformada, com sua voz ecoando pelas paredes do quarto. "Tá ficando doido? Só porque nasceu 3 minutos antes de mim acha que é mais importante? Eu sou a única filha mulher. Eu tenho certeza de que o pai vai deixar a mansão para mim." O curioso era que eles estavam discutindo e brigando pela divisão dos bens, enquanto o pobre pai idoso, Hércules, ainda estava vivo. Deitado no leito, o velho estava entubado, com os olhos fechados e seu rosto pálido e magro. Os sons dos batimentos cardíacos preenchiam a sala. Cada bip era um indicativo da vida frágil que ainda pulsava nele. Kevin, o irmão mais novo, ao contrário dos outros, estava sentado ao lado do pai, segurando sua mão. Ele olhou para seus irmãos com desgosto e revolta. "Pelo amor de Deus, vocês dois são 2 insensíveis. A gente reencontrou o pai tem 1 mês e vocês só pensam em dinheiro. Só pensam no dinheiro dele. Não vieram nenhuma vez aqui visitá-lo. Eu tô aqui todo dia sozinho com ele e vocês nem me ajudam a revezar. Acham mesmo que vocês merecem alguma coisa do pai?" Falou revoltado. Os gêmeos retrucaram em uníssono, com suas vozes cheias de desdém. "E você merece?" O rapaz levantou-se, com a raiva e a frustração claras em sua voz. "Eu não quero dinheiro nenhum. Nunca precisei disso até agora. Criei meus filhos sem precisar de ninguém. A única coisa que eu quero é que meu pai sobreviva. Eu não quero ficar sem pai de novo. E vocês deveriam querer o mesmo, seus ingratos interesseiros." Bufou, com sua frustração quase tangível no ar frio do quarto.
Os irmãos mais velhos se preparavam para começar a brigar novamente, porém algo inesperado aconteceu. O senhorzinho acordou. O filho mais novo deu um pulo de felicidade. Sua animação era evidente em cada movimento. Pai! Meu Deus, pai! Chamem um médico, rápido! Exclamou com a voz cheia de emoção e alívio. André e Andréa, mesmo contrariados, chamaram a equipe médica que veio correndo. O médico entrou no quarto rapidamente e começou a examinar seu Hércules. Após uma análise breve, decidiu que já era seguro remover o tubo. O idoso estava conseguindo respirar sozinho, ainda que fraco, mas era um progresso significativo. Os gêmeos observavam com expressões de frustração mal disfarçada. Haviam esperado que a situação se resolvesse de outra maneira. O coitado batera as botas, o que lhes garantia acesso rápido à herança do pai. Kevin, por outro lado, estava emocionado. Seus olhos brilhavam com alegria e lágrimas de alívio. O jovem havia passado dias ao lado do Senhor, torcendo desesperadamente para que ele se recuperasse. Hércules estava internado há dias, com uma grave pneumonia, e o filho mais novo rezava diariamente para que Deus concedesse um milagre. O retorno de seu pai à vida parecia ser a resposta a todas as suas preces. Ele não queria perder seu pai novamente, especialmente depois de tê-lo reencontrado tão recentemente. Fazia apenas um mês que Hércules havia sido localizado pelos filhos, graças aos esforços da mãe deles, uma mulher com quem foi casado no passado. Após perder contato com o marido, ela criou os três sozinha, na dureza. Quando finalmente conseguiu localizar Hércules, forneceu o endereço aos filhos, encorajando-os a procurarem o pai. Foi seu último desejo antes de morrer. Os gêmeos, André e Andréa, com 35 anos, e Kevin, com 32, finalmente conheceram seu pai. O reencontro, no entanto, estava longe de ser um conto de fadas. Enquanto o rapaz mais novo se apegava ao senhorzinho com esperança e carinho, os outros viam em Hércules apenas uma oportunidade financeira. A discussão sobre a herança revelou o pior deles, e o comportamento frio e calculista machucou profundamente o irmão. Mas agora, ao ouvir seus filhos brigando pela sua herança, o velho sentiu uma tristeza esmagadora. As palavras amargas trocadas entre eles, enquanto ele ainda estava vivo, foram um golpe devastador em seu coração já enfraquecido. O esforço que fez para abrir os olhos e falar foi monumental, mas sabia que precisava dizer algo que mudaria tudo. A cena que via era de doer a alma. Kevin, ao seu lado, segurando sua mão com força e com as lágrimas correndo pelo rosto, enquanto os gêmeos do outro lado da cama, ali secos, com suas expressões de ansiedade e desapontamento. Com um esforço visível, seu Hércules levantou ligeiramente a cabeça e olhou para cada um, e as palavras saíram lentamente, com uma clareza que ninguém poderia ignorar. Eu menti. Não tenho nada. Não sou rico. André e André berraram. Como assim não tem nada? A perplexidade e a indignação estavam claras em seus rostos. Afinal, o velho morava numa enorme mansão e ostentava uma vida de luxo, algo que fez com que os olhos dos dois irmãos brilhassem de expectativa. Acho que devemos explicar algumas coisas antes de continuarmos a história. Acontece que a mãe daqueles filhos, Clotilde, era casada, não oficialmente, e sim juntada com Hércules, anos atrás. Eles tiveram os gêmeos e, quando ela estava grávida de Kevin, a vida estava muito dura para eles. Não tinham praticamente o que comer. A situação era desesperadora, com a escassez de alimentos e a falta de dinheiro para suprir as necessidades básicas das crianças. De repente, o marido conseguiu um trabalho de garimpeiro em outro estado, que prometia lhe dar uma boa grana se ele achasse algo precioso. Clotilde foi contra a decisão, temendo os perigos e incertezas da mineração. Mas Hércules viu nisso uma chance de mudar a vida da família. Determinado, o homem partiu e começou a enviar dinheiro para a família. O alívio financeiro trouxe uma breve sensação de esperança, até que um dia o dinheiro parou de chegar. Sem os recursos enviados pelo esposo, a pobre mulher e as crianças foram expulsos da singela casa que moravam.
A luta pela sobrevivência tornou-se ainda mais árdua, e eles não sabiam onde o homem estava, e nem Hércules soube do despejo. Meses correram, e quando o homem finalmente voltou, não conseguiu mais encontrá-los. A busca foi infrutífera, e assim a família se desfez. Dessa forma, mais de 30 anos se passaram. Clotilde, antes de falecer, agora na era da internet, conseguiu encontrar um endereço com o nome de Hércules. Seu último desejo era que os filhos encontrassem o pai. Ela acreditava que mesmo depois de tanto tempo, a reconciliação seria possível e era necessária. O endereço era de uma mansão linda no Rio de Janeiro e os filhos ficaram abismados, principalmente os gêmeos, que cresceram gastando o dinheiro do auxílio da mãe e pouco se importavam com quem prejudicavam para conseguir mais. A perspectiva de uma herança generosa acendeu neles uma ambição voraz. Kevin, por outro lado, nunca conheceu o pai e sempre sonhou em encontrá-lo. Ele buscava algo mais profundo que riquezas materiais. Desejava uma conexão emocional, um relacionamento verdadeiro. Quando os três reencontraram o senhor e o velho apresentou sua mansão, André e Andréia foram tomados por um misto de ganância e expectativa. A casa, imponente, com seus jardins bem cuidados e interiores luxuosos, parecia um símbolo de estabilidade e prosperidade que eles sempre almejaram. Mas Kevin, ao ver o pai velhinho, sentiu algo muito diferente. Para ele, a mansão não passava de um cenário. O que realmente importava era a possibilidade de amar e ser amado pela presença paterna que nunca teve. Enquanto os gêmeos faziam planos mentais sobre como dividiriam os bens, o mais novo simplesmente queria entender seu pai, ouvir suas histórias e construir um vínculo que o dinheiro não poderia comprar. O reencontro com Hércules foi uma oportunidade para o rapaz preencher o vazio que sempre sentiu. Ele só queria amar e ser amado pelo pai. No entanto, nesse primeiro mês, os filhos mais velhos pediam dinheiro constantemente e o velho, em sua tentativa desesperada de agradar e se reconectar com os dois, dava o que eles pediam. André e Andréia, aproveitando-se da generosidade do pai, viam nele uma fonte inesgotável de recursos, sem se preocuparem realmente com o bem-estar dele. Para eles, o senhor era apenas um meio para um fim, uma oportunidade de enriquecer sem esforço. Kevin, por sua vez, tinha uma abordagem completamente diferente. Ele era o único casado dos irmãos e pai de 2 filhos pequenos, portanto buscava algo mais valioso do que dinheiro: o amor e a presença de seu pai. Ele queria que Hércules conhecesse os netinhos, queria integrar o idoso em sua vida de uma maneira significativa, ansiava por um relacionamento verdadeiro, um laço familiar que nunca havia tido a chance de desenvolver antes. Seu Hércules, percebendo a sinceridade do filho, passou a amá-lo profundamente por isso. Para o jovem, não importava se o pai morava numa mansão ou numa casa modesta. O que realmente queria era que ele fizesse parte da sua vida. Porém, então, o velhinho ficou doente. Uma pneumonia severa o levou a ser internado. E o filho mais novo, mostrando mais uma vez seu comprometimento, saiu de São Paulo, onde morava, para ficar no Rio de Janeiro ao lado dele. Durante todos os dias, o homem esteve presente, segurando a mão do pai, conversando com ele, esperando pacientemente por sinais de melhora. A revolta de Kevin crescia a cada dia que passava, vendo que nenhum dos outros irmãos se importava em visitar o senhor. Os gêmeos só apareceram quando a situação já estava crítica, pensando que o velho iria bater as botas. A indiferença deles era evidente, e o rapaz não conseguia esconder seu desgosto. Ele ficava no hospital dia e noite, enquanto André e Andréa só apareciam para checar se a herança estava prestes a ser liberada. Para piorar, os gêmeos nem ao menos respeitavam o patriarca o suficiente para discutir suas questões financeiras em outro lugar ou momento. Eles faziam isso dentro do quarto do hospital, em voz alta, sem nenhum respeito pela condição frágil de Hércules. Quando o pai finalmente acordou, Kevin ficou em êxtase. Sua felicidade era pura e genuína. Ele comemorou silenciosamente, com lágrimas de alívio nos olhos, mas os gêmeos não compartilhavam desse sentimento. Não comemoraram o fato do senhor ter sobrevivido, ter acordado. Para eles, isso significava apenas um adiamento na obtenção da herança. E para piorar, quando seu Hércules, com a voz mais fraca do mundo, disse que mentiu
e que não tinha nada. Os dois quase caíram para trás. A revelação os deixou atônitos, incapazes de processar imediatamente a informação. A verdade que o coitado do velhinho havia escondido por tanto tempo veio à tona, e a reação dos filhos mais velhos foi de choque absoluto. Como assim você não tem nada? Do que você está falando? Berraram os gêmeos em uma única voz. O senhorzinho, deitado no leito, estava todo fraquinho, com seu rosto pálido e magro, marcado pelas rugas da idade e do sofrimento recente. Os olhos cansados começaram a se encher de lágrimas, refletindo uma tristeza profunda e uma emoção esmagadora. Hércules olhou nos olhos dos três, tentando encontrar a coragem para revelar o segredo que vinha mantendo desde que os reencontrou. Ele não sabia como seria a reação deles, e isso o aterrorizava. Tudo o que queria era ser aceito, mas agora sentia que a mentira havia ido longe demais. Eu não tenho dinheiro. Aquela casa não é minha, revelou com a voz trêmula. Uma lágrima escorreu lentamente por seu rosto enrugado. Eu só queria que vocês gostassem de mim. O que ninguém sabia, na verdade, nem mesmo a falecida mãe dos filhos, era que o endereço que ela encontrou com o nome de Hércules era do local onde ele trabalhava como jardineiro. O senhor era jardineiro do dono daquela mansão e morava no puxadinho que havia nos fundos. O proprietário gostava muito do velho, como um pai, e permitia que ele morasse ali para economizar gastos. Por isso, o endereço era o mesmo. O dinheiro que ele deu aos gêmeos para gastar era o pouco que havia juntado de sua aposentadoria, já que ele sobrevivia com o salário de jardineiro e mantinha a aposentadoria como poupança de reserva. O dono da mansão estava de férias e foi por isso que Hércules apresentou o lugar como sendo dele. Ele só queria que os filhos o aceitassem, acreditando que uma aparência de riqueza facilitaria essa aceitação. Pai, você não precisava ter feito isso. Íamos te amar de qualquer jeito, afirmou Kevin, segurando a mão do pai. Ele realmente não se importava com a condição financeira do homem. Para o filho mais novo, seu amor e sua presença eram o que mais importava. Ele olhou nos olhos do velhinho, tentando transmitir toda a sinceridade e carinho que sentia. Kevin estava ali, ao lado dele, sem julgamentos, apenas com um coração cheio de amor. Diferente de André e Andréa, que, com a revelação, berraram. O quê? Você é só um jardineiro? Eu não acredito. Já bastava ter uma mãe pobre, que não deixou nada pra gente, agora um pai pobre também. A raiva e a frustração em suas vozes eram visíveis e, sem dar tempo para mais explicações, os dois saíram do quarto furiosos, deixando seu Hércules ainda mais abalado. As palavras dos gêmeos foram como punhais no coração do senhorzinho. Ele chorava fracamente, sentindo o peso da rejeição e da desilusão. As lágrimas escorriam, cada uma carregando um pedaço de seu coração partido. Eu estou aqui, pai, disse Kevin com firmeza. Nunca vou sair do seu lado. A declaração daquele filho era um bálsamo para a alma ferida do idoso. Ele apertou a mão do filho, com a pouca força que lhe restava, encontrando um consolo inesperável naquele gesto simples. O rapaz sabia que a situação era difícil, mas estava determinado a dar ao pai o amor e o apoio que ele sempre mereceu. Por conta da mentira, os filhos mais velhos, infelizmente, não aceitaram o senhor como pai. Para André e Andréa, a revelação de que Hércules era um simples jardineiro fracassado foi uma decepção insuportável. Não queriam saber dele justamente por causa de sua condição humilde. Para eles, a imagem de um pai rico se desfez como um castelo de areia, deixando apenas ressentimento e rejeição. Também não sabiam o motivo do desencontro anos antes. Depois que Hércules foi trabalhar como garimpeiro no passado, ele até encontrou uma pedra preciosa, que foi o dinheiro que enviava para sua esposa. No entanto, sua sorte não durou. Depois dessa descoberta, não conseguiu achar mais nada de valor, e o dono do garimpo, avarento e cruel, não permitiu que ele saísse. O pobre homem passou meses tentando fugir, vivendo em condições desumanas. Foi essa tentativa de fuga e as circunstâncias adversas que o afastaram de sua família. Agora, apesar de tudo o que passou na vida, o velho sentia uma felicidade profunda ao saber que pelo menos seu filho mais novo o aceitava. Kevin, com um coração generoso e compreensivo,
levou o pai para morar com ele em São Paulo. Lá, ele viveria perto de sua nova família, rodeado pelo amor de seus netinhos. Kevin olhou para o senhor com um sorriso encorajador. E com o tempo tenho certeza de que aqueles 2 malas vão aceitar o senhor, pai. São teimosos e gananciosos, mas mamãe nos criou para sermos uma família. Afirmou com esperança que, eventualmente, André e Andréa entenderiam o verdadeiro valor da família. Hércules encontrou consolo nas palavras do filho. A dor da rejeição dos gêmeos ainda era intensa, mas a presença do rapaz ao seu lado lhe dava forças. Ele agora tinha uma nova oportunidade de viver com seu filho, de ser amado e de recuperar parte da família que havia perdido. Em São Paulo, a vida para o senhorzinho começou a mudar. Se tornou um avô amoroso, contando histórias de sua vida para os netinhos curiosos. Cada conto era uma aventura, um pedaço de história que ele compartilhava com alegria. As noites, antes solitárias, agora eram preenchidas com risos e conversas ao redor da mesa de jantar. Hércules sentia um calor em seu coração que não sentia há anos. Assim, o velho recuperou sua família. Kevin e sua esposa o acolheram com carinho, oferecendo-lhe um lar onde aquele pobre homem, marcado por tristeza e dor, poderia finalmente encontrar paz, curtindo sua velhice com as pessoas que amava. Jovem indígena de uma tribo remota encontra um garotinho loiro no meio da selva e decide criá-lo como seu filho. Mas 1 ano depois, quando descobre quem era seu verdadeiro pai, seu mundo se despedaça. No meio de uma floresta remota no norte do Pará, Oiá, uma jovem índia da tribo Anori, andava cautelosamente pela mata densa. O sol filtrava seus raios através das copas altas das árvores, criando um jogo de luz e sombra no chão da floresta. O canto dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas eram sons comuns para ela. Entretanto, naquele dia, algo diferente a intrigava. Havia um barulho, algo que não pertencia à sinfonia usual da floresta. Era um som de alguém chorando. Quem será que está chorando aqui no meio da selva? Pensava a moça, com seu coração acelerando. À medida que avançava, o som ficava cada vez mais evidente e doloroso, como se uma pequena alma, uma criança, talvez, estivesse sofrendo. Ela ouvia o lamento quebrar a tranquilidade da mata, e cada passo a aproximava mais da origem do choro. Seus pés descalços pisavam suavemente nas folhas secas, com seus sentidos em alerta máximo. A floresta ao seu redor era um labirinto de árvores imponentes e vegetação rasteira. O ar estava úmido e carregado com o cheiro de terra molhada, e a indígena sentia uma mistura de curiosidade e preocupação. Não havia muitas tribos naquela região e, na sua, a tribo Anori, não tinha crianças pequenas. As poucas crianças eram recém-nascidas ou já um pouco maiores, brincando perto das ocas sob o olhar atento das mães. Para explicar isso melhor, uma das tradições de seu povo era que as mulheres tinham de ter seus filhos por volta dos 20 até os 23 anos. Depois disso, não podiam mais engravidar, pois o Deus Sol não abençoaria aquela alma. Oiá, já com seus 27 anos, era considerada velha demais para ser mãe, e este era um fardo pesado para ela, que sempre sonhou em ter seus próprios pequeninos. A dor de não poder realizar seu sonho era constante em seu coração, já que a pobre índia era infértil. Para você ter uma ideia, seu parceiro da época, com quem se casou, foi autorizado a trocá-la por outra mulher mais jovem, capaz de dar-lhe os filhos que Oiá não podia. Ela se lembrava de tudo isso enquanto o som do choro continuava a guiá-la pela floresta. Cada passo a levava mais fundo em suas próprias memórias e esperanças frustradas. Por que uma criança estaria aqui sozinha? Perguntava-se, ainda tentando entender a situação. O barulho agora estava mais perto e Oiá começou a sentir um misto de alívio e incerteza. Considerou a possibilidade de estar ficando louca, de sua mente lhe pregar peças devido ao desejo tão forte de ser mãe, porém, quando menos esperava, viu algo que a deixou sem palavras. Havia um menininho loirinho sentado perto de uma árvore grande, com o rosto escondido nos joelhos, chorando.
A expressão da mulher mudou drasticamente ao ver o menino. Seus olhos se arregalaram de surpresa e sua boca se abriu ligeiramente, à medida que seu coração acelerava. Ela correu em direção ao garotinho, o que o fez se assustar. Seus pequenos olhos azuis estavam cheios de lágrimas e medo. Ele recuou um pouco, mas Oiá rapidamente tentou acalmá-lo. Calma, calma, criança. Eu não vou te machucar. Eu sou amiga, disse ela com a voz mais suave que conseguia. O pequeno olhou de um lado para o outro, com seus olhos buscando mais alguém, qualquer sinal de que estava em perigo. Vendo que não havia ninguém mais por perto, ele pulou nos braços da mulher, soluçando de desespero. A sensação de ter aquele pequenino em seus braços era indescritível para Oiá. Ela sempre sonhou em segurar seu próprio filho, sentir aquele calorzinho infantil contra seu peito, mas esse sonho nunca lhe foi concedido. Agora, com o garotinho chorando em seus braços, ela sentia uma mistura de alegria e tristeza. Calma, calma. Vai ficar tudo bem, dizia ela, acariciando os cabelinhos loiros do pequenino, enquanto ele ainda chorava. Só que tinha algo ainda mais incomum sobre a criança. Oiá notou que ele estava bem vestido, apesar de sujo e amarrotado. Usava calça de linho e uma camiseta, roupas que não eram típicas de uma criança indígena, o que era evidente que ele não era. Com certeza, ele estava muito longe de casa, perdido e desesperado. O que aconteceu, minha criança? Perguntou Oiá, ainda tentando acalmá-lo. O menino, que não deveria ter mais de 5 anos, olhou para ela com olhos cheios de tristeza e disse com a voz fraca: Meu pai morreu. Aquelas palavras atingiram a moça como um golpe. Ela o abraçou mais apertado, sentindo a dor como se fosse sua própria dor. A solidão e a tristeza na voz dele eram esmagadoras, e Oiá sabia que precisava fazer algo. Vendo aquele menino, a resposta das orações que sempre fez aos céus, sentiu um propósito maior. Finalmente ela poderia ser mãe, cuidar de alguém que precisava desesperadamente de amor e proteção. Decidiu ali mesmo que o levaria para casa. Eu vou cuidar de você, pequeno. Prometo que vai ficar tudo bem. Sussurrou, tentando passar a maior confiança e segurança possível. Enquanto caminhava pela floresta de volta à sua aldeia, com o garotinho aninhado em seus braços, Oiá não podia deixar de sentir uma alegria melancólica. Era uma chance de realizar seu maior sonho, embora também soubesse que as circunstâncias eram complicadas. Seu coração estava dividido entre a felicidade de finalmente poder cuidar de uma criança e a preocupação com o que aquilo significava. A cada passo que dava, a jovem índia ponderava sobre as consequências que enfrentaria por levar o menino não indígena para sua comunidade. A coitada não fazia ideia do que estava por vir, mas estava determinada a proteger seu novo filho a qualquer custo. No instante em que Oiá chegou à tribo com aquela criança completamente diferente dos habitantes, um furdúncio se formou. O burburinho rapidamente se espalhou pela aldeia Anori. Alguns olhavam feio, outros assustados, e claramente já tinha gente que era contra a presença do menino ali. O choque foi visível em seus rostos, e a tensão no ar era notável. A floresta ao redor parecia silenciar em respeito à agitação humana, enquanto as vozes dos aldeões se elevavam em discordância e medo. Quem é esse menino? Sussurravam alguns com olhos arregalados, outros murmuravam entre si com seus olhares fixos na figura frágil e loira nos braços de Oiá. A visão daquele ser, tão diferente, provocava reações intensas. Ele não pode ficar aqui! Berravam alguns. Ele vai trazer maldição para o nosso povo! Gritavam outros com a crença e o medo refletidos em suas palavras. A presença de alguém de fora, especialmente uma criança tão obviamente não indígena, era vista como uma ameaça. A tribo Anori, embora conhecesse o mundo exterior e suas tecnologias, escolhia viver de maneira tradicional e autossuficiente, interagindo muito pouco ou quase nada com esse mundo. Eles ocasionalmente trocavam recursos com outras comunidades indígenas apenas quando não tinham opção ou passavam por períodos de dificuldade com comida. Entretanto, sempre priorizavam proteger seu território e cultura,
Por isso, a chegada daquele menino poderia desestabilizar tudo pelo que lutavam. Oiá, sentindo o peso dos olhares e das palavras hostis, foi rapidamente levada para a presença do chefe da vila. O homem conhecia bem a moça, afinal, quando ela perdeu os seus pais quando criança, ele a criou, mesmo sem desenvolver laços afetivos. Quando a considerou como filha, exatamente, apenas lhe deu comida e o básico para sobreviver. Mas quando ela se mostrou infértil, foi como se realmente ele confirmasse que não tinha mais nada a ver com ela. Ainda assim, o chefe sabia que Oiá sempre quis ser mãe e ver a determinação em seus olhos ao segurar o menininho o fez hesitar. A multidão ao redor dele esperava sua decisão, com os murmúrios de desaprovação enchendo o ar. Oiá, de pé diante dele, sentia a pressão crescente, pois sabia que sua decisão seria final. Com uma voz firme e cheia de uma autoridade inquestionável, ele começou a falar. Essa criança é uma ameaça à nossa forma de vida, disse com suas palavras pesadas de preocupação. Nós da tribo Anori sempre protegemos nosso território e nossa cultura e tentamos agradar ao Deus Sol. A presença dele aqui pode atrair problemas que não queremos. Os aldeões acenaram em concordância, com suas expressões de alívio e aprovação. Porém, o chefe continuou, com sua voz agora suavizando um pouco, ao olhar para Oiá. Ele sabia da dor dela, do desejo profundo e nunca realizado de ser mãe. Mas também sei o quanto você sempre quis ter um filho, Oiá. E os céus não te deram isso. Seus olhos mostravam uma rara compreensão. Mesmo contra a opinião da nossa aldeia, você terá permissão para criar o menino, mas com uma condição. A tensão no ar se intensificou. Enquanto todos esperavam pelas palavras finais do chefe, ele olhou diretamente nos olhos da Índia, com sua expressão grave. Esse garoto nunca será parte de nós. Você tem 1 ano para se preparar para ir embora, se quiser ficar com ele. A mulher ficou petrificada por um instante, no entanto aceitou criar o garotinho, que se chamava Mateus, pois não iria abandonar o pequeno que foi enviado para ela. Mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, seu coração não permitia deixá-lo desamparado e estava determinada a lhe dar um lar e amor. Só que ela jamais poderia imaginar de quem aquela criança era filho. Dessa forma, a jovem índia criou Mateus ensinando tudo sobre sua cultura. Mostrava a ele como caçar, pescar e a identificar as plantas medicinais da floresta. O menininho, embora tão diferente em aparência, se encantava cada vez mais com a vida na aldeia. Seus olhos brilhavam de curiosidade e alegria ao aprender as tradições dos Anori. Contudo, muitos na tribo nunca falaram com ele, pois o consideravam uma maldição. Não vejo a hora deles irem embora. Era o que a pobre índia mais ouvia. Essas palavras a assustavam profundamente porque esperava que, conforme o tempo passasse, seu povo aceitasse seu filho como parte deles, permitindo que ambos pudessem ficar. O medo de ser rejeitada e de ter que partir para um mundo desconhecido crescia em seu coração. Oiá nunca havia saído da floresta, nunca tinha ido a uma cidade, e sua única referência do mundo exterior vinha das histórias daqueles que haviam se aventurado para fora. Ela também se preocupava com o que Mateus contava sobre seu passado. O pequenino falava de seu pai, de como moravam em uma casa bonita, mas que, em um trágico acidente de avião, ele havia perdido a vida. Essas lembranças, embora fragmentadas, refletiam a confusão e a dor de uma criança tão jovem. Mateus tinha apenas 5 anos. Não podia se lembrar de muita coisa com clareza, por mais que as poucas memórias que compartilhava deixassem sua mãe preocupada sobre como enfrentariam o futuro. Apesar de todo o seu esforço e dedicação, o tempo foi passando e Oiá não recebeu o apoio de sua comunidade. Os murmúrios e olhares de desaprovação nunca cessaram. A desconfiança e o medo do desconhecido eram mais fortes do que qualquer laço que Oiá pudesse tentar formar entre Mateus e os outros aldeões. E assim, 1 ano passou rápido. Mateus cresceu saudável e feliz, sempre ao lado da mulher, que ele agora
via como sua mãe. Ela o amava profundamente, porém sabia que a cada dia estavam mais perto do momento em que teriam que partir. Seu coração se apertava com a incerteza do que o futuro reservava e a coitada se preocupava constantemente com como iriam se manter, onde iriam morar e como se adaptariam ao mundo exterior que ela mal conhecia. Finalmente, quando chegou o dia, sua aldeia a expulsou. Os dois, apenas com suas poucas coisas, roupas, brinquedos e um pouco de comida, saíram da floresta, andando, e foram pela estrada até a cidade mais próxima. Foram dias caminhando, com os pés doloridos e a fome sempre presente. Porém, a determinação de Oiá era inabalável. A cada passo, a Índia sentia o peso da responsabilidade e a incerteza do futuro. Mateus, embora cansado, confiava plenamente em sua mãe, segurando sua mão e caminhando ao seu lado. A jornada foi árdua e longa. O sol implacável do dia e o frio da noite tornavam tudo mais difícil. A vegetação densa da floresta deu lugar a estradas de terra batida, e o silêncio dos pássaros foi substituído pelo ruído distante de veículos. Finalmente, depois de dias de caminhada, chegaram à cidade de Altamira, todos esfarrapados e famintos. A visão dos prédios e do movimento das pessoas era algo completamente novo para a jovem, e um medo profundo começou a tomar conta dela. "O que eu devo fazer agora, Deus?" pensava assustada. Nunca havia estado em um lugar tão grande e desconhecido. A preocupação sobre como iria sobreviver naquele novo local com seu pequeno filho a consumia. Sua primeira missão era encontrar um lugar para comer e dormir. Sentia-se perdida entre os olhares curiosos e, às vezes, desconfiados dos habitantes da cidade. Enquanto andavam pelas ruas movimentadas, ambos passaram em frente a uma lanchonete que exalava o cheiro irresistível de comida. A mulher, desesperada para alimentar Mateus, decidiu pedir um pouco de comida para o senhor dono do local. "Por favor, senhor, eu só preciso de um pouco de alimento para o meu filho pequeno." No entanto, algo chamou sua atenção. Na televisão, pendurada na parede, uma reportagem transmitia uma notícia. Há um ano, o ministro do Meio Ambiente, Kleber Botelho, sofreu um acidente de avião e perdeu seu filho, Mateus. A imagem de um homem sorridente apareceu na tela e ao lado dele a foto de uma criança loira que era exatamente como seu menininho. Mateus olhou para a televisão e de repente deu um berro. "Olha, mamãe! Olha lá o papai!" exclamou ele, apontando para a tela. A Índia estremeceu ao perceber que seu filho, o garotinho que criou com tanto amor, era filho de um político renomado. O dono da lanchonete ouviu o grito da criança e ficou pasmo ao ver o menino vestido com roupas surradas. O velho, então, imediatamente deu comida para os dois e tratou de pegar um telefone para ligar e avisar que o filho do ministro estava vivo. O coração de Oiá se encheu de medo. A possibilidade de perder Mateus para seu pai biológico a aterrorizava. Ela sabia que, se fosse identificado, ele poderia ser tirado dela. Entretanto, ao mesmo tempo, seu coração de mãe dizia que seu filhinho merecia uma vida melhor do que a que ela poderia oferecer. Ele não poderia viver na rua. Seria melhor estar com o pai, pensava. Essa ideia a machucava profundamente. A possibilidade de separar-se de seu garotinho, mesmo que fosse para o bem dele, era quase insuportável. Evidentemente, a notícia se espalhou rapidamente. O filho do ministro do Meio Ambiente estava vivo. O que aconteceu no dia do acidente, 1 ano atrás, foi que Kleber Botelho e seu filho estavam em um jatinho a caminho de Altamira para discutir questões de política ambiental. O homem, sendo viúvo, levava o menino para todo canto. Só que durante o voo, o avião começou a perder altitude e caiu na floresta. O impacto não foi suficiente para matar ninguém, mas o pequeno Mateus foi lançado em um ponto distante, o que fez com que ninguém o encontrasse depois. Enquanto a equipe de resgate procurava desesperadamente por ele, a indígena encontrou o garotinho chorando e o levou consigo, sem que ninguém soubesse. O resgate não achou o corpo do menino e Kleber ficou desolado, acreditando que seu amado Mateus havia morrido. Porém agora, sabendo que seu garoto estava vivo, o político não esperou nenhum dia direito
e partiu imediatamente para buscá-lo. O reencontro foi emocionante. Pai e filho se abraçaram e lágrimas escorriam de seus olhos como uma cachoeira. Entretanto, quando o Oiá foi devolver Mateus ao pai, o garotinho a abraçou com força e não queria ir. A mamãe vai com a gente, papai? Perguntou ele com lágrimas nos olhos. Kleber percebeu então o quanto aquela mulher havia cuidado de seu menininho e se sentiu profundamente grato. Vendo a ligação forte entre eles, o homem tomou uma decisão inesperada. Convidou o Oiá para morar em Brasília, na sua enorme casa. Agora, finalmente, ela tinha um lar onde poderia passar todo o tempo do mundo com seu filho. A mudança foi um choque cultural enorme para a moça, é claro, mas a segurança e o bem-estar de Mateus eram sua prioridade. O destino, como em uma boa história de romance, tratou de juntar Kleber e Oiá. O ministro, sendo um homem bom e gentil, acabou se apaixonando pela indígena que salvou seu filho, assim como ela também se apaixonou. Ele admirava sua força, resiliência e o amor incondicional. Oiá, por sua vez, encontrou em Kleber um companheiro compreensivo e amoroso. Mesmo sendo rejeitada por sua aldeia, a jovem não deixou de lado suas raízes. Junto com o homem, começaram a se envolver em causas indígenas. Usaram a posição de Kleber para lutar pela preservação das terras e melhorar significativamente a vida das tribos. A sabedoria e conhecimento de Oiá sobre a floresta e sua cultura foram essenciais para implementar políticas que realmente respeitassem e beneficiassem os povos nativos. E dessa forma, Mateus cresceu cercado de amor, tanto da parte de seu pai quanto da mulher que sempre considerou sua mãe. A casa em Brasília se tornou um refúgio para Oiá, onde ela pôde finalmente realizar seu sonho de ser mãe e viver em paz com seu filho. Juntos formaram uma família que superou barreiras culturais e trabalhou para um futuro melhor para todos. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não deixar de ver nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.